Bom, desculpa o pequeno problema técnico. Então, como eu estava falando, a intenção do nosso encontro hoje é discutir alguns mitos e realidades sobre a doença. Eu recebi durante a semana algumas perguntas e eu vou começar comentando sobre elas. E no decorrer da nossa conversa, quem tiver interesse pode ir enviando pergunta nos comentários e a gente vai dentro do possível respondendo. Então, a primeira pergunta, e a gente vê muita dúvida, muita informação desencontrada sobre o assunto, é como que é feito o diagnóstico de endometriose atualmente. Se é por cirurgia, se é por exame de imagem, se é por exame de sangue e assim por diante. Na verdade, atualmente o diagnóstico ele é eminentemente clínico. O que a gente chama de diagnóstico clínico? Uma boa conversa entre um ginecologista que entende do assunto e um bom exame ginecológico já nos permite dizer que aquela mulher tem uma grande chance de ter endometriose. E o que a gente faz em seguida? Vocês devem ter ouvido falar de um exame que chama CA-125, que é um exame de sangue, e vira e mexe se comenta, meu exame deu tanto, o que isso quer dizer? Na verdade, hoje em dia a gente não solicita mais, a gente não pede o CA-125. Por quê? Quando a gente pede o CA-125, obviamente a gente está pensando em endometriose. E esse exame ele tem uma sensibilidade muito baixa, perto de 40%. O que isso quer dizer? De que cada 10 mulheres com a doença, apenas 4 vão ter o exame alterado. Então, se eu fiz a minha consulta ginecológica, se eu achei que ela tem endometriose, esse exame vindo negativo pode até atrapalhar o meu raciocínio clínico. E aí eu deixo de acreditar no que eu pensava antes e perco a oportunidade do diagnóstico. Eu acho que, como vocês sabem, existe um atraso muito grande no diagnóstico da endometriose e talvez o CA-125 seja um dos culpados. Então, a principal forma de diagnóstico atual é uma boa consulta ginecológica e valorizando o principal sintoma da doença, que é a cólica menstrual. Então, a cólica menstrual, vamos dizer assim, diferente, é o indicativo da doença. Toda mulher que tem cólica tem endometriose? Obviamente que não. Como é que a gente diferencia uma da outra? A cólica menstrual, que a gente chama de normal, é aquela mulher que tem cólica, toma uma medicação qualquer, seja o antiespasmódico, seja o anti-inflamatório, e vai tocar a vida, vai trabalhar, vai para a escola e assim por diante. A cólica daquela mulher com endometriose ela começa tomando esse tipo de medicação, ela tem uma certa melhora, de repente essa medicação começa a não surtir efeito mais, ela aumenta a quantidade de medicação, ela troca o tipo de remédio, então ela toma antiespasmódico, toma anti-inflamatório, coloca a bolsa de água quente, quando ela menstrua a qualidade de vida dela cai, ou ela não vai para a escola, ou ela deixa de trabalhar, ou se ela vai para a escola ela não tem o rendimento adequado, mesma coisa no trabalho. Então, esse é o diagnóstico da doença. Então, basta isso. A gente tem visto também muitas pacientes e muitos médicos também se fiando em exames de imagem para o diagnóstico. Doença inicial, ou seja, o que a gente chama de uma doença peritoneal superficial, e nenhum exame de imagem é capaz de fazer o diagnóstico. Quando a doença aparece na ressonância ou aparece no ultrassom, geralmente a gente já consegue identificar no exame ginecológico, por meio do toque, e já é uma doença um pouquinho mais avançada. Então, para sintetizar, diagnóstico, ele é clínico, uma boa consulta ginecológica, pensando em endometriose, e eventualmente complementada com o exame de imagem quando eu percebo no meu exame ginecológico algum sinal de doença mais avançada. Então basicamente é isso.
Segunda pergunta, feito o diagnóstico. Obviamente, feito o diagnóstico, a gente vai passar para o passo seguinte, antes de iniciar o tratamento. Qual que seria esse passo seguinte? Saber qual a forma de endometriose que essa mulher tem. E a gente tem basicamente três manifestações. Uma que a gente chama peritoneal superficial, uma que a gente chama de peritoneal profunda, que é mais avançada, e a forma ovariana, que é o endometrioma. A gente começa a identificar isso num exame ginecológico minucioso, e quando esse exame é normal, ou seja, eu não percebo, não identifico nenhuma alteração, provavelmente essa jovem tem uma doença peritoneal superficial. Quando eu percebo algumas alterações de exame, principalmente no toque vaginal e de uma região que fica atrás do útero, isso é um sinal de doença mais avançada, que é a peritoneal profunda. E quando eu percebo que o ovário está um pouquinho aumentado, doloroso, a gente pensa em endometriose ovariana. O exame de imagem pode ser simples, ou seja, uma ultrassonografia endovaginal simples, para mostrar se tem doença no ovário, ou se eu estou pensando em doença profunda, um exame de imagem especializado, ou ultrassonografia com preparo intestinal, ou a ressonância magnética. E aí eu passo para o passo seguinte, que seria o tratamento. E para tratar a endometriose, e aí falando de endometriose em mulheres com dor pélvica, tá? As que querem engravidar, as que têm infertilidade, é outra conversa. E a gente pode abordar isso um pouquinho mais para frente. Aquela que tem dor, ou seja, aquela que o objetivo é ficar livre da dor, eu tenho a cirurgia e eu tenho o tratamento com remédio. Nós temos na Unifesp, e eu tenho por conduta, procurar sempre ser o menos agressivo possível. Então, começar com uma medicação. Quais são as medicações disponíveis? Na verdade, não são várias. As ferramentas medicamentosas para tratar a endometriose têm um princípio só, e o princípio é bloquear a ovulação. Então a gente tem contraceptivos hormonais, que pode ser oral, injetável, pode ser transdérmico, que é o adesivo, o anel vaginal e assim por diante. E também o sistema intrauterino, que tem hormônio, que tem levonorgestrel, que é o conhecido Mirena. Qual que eu vou escolher? Qual que é o melhor? Qual que eu vou ter melhores resultados? Na verdade não existe. Todas as publicações científicas mostraram que o efeito deles são semelhantes no tratamento da dor da endometriose. Existe aquele remédio que é melhor para você, ou seja, para cada paciente. Cada uma responde de uma forma diferente a um tipo de medicação. Tem algumas que com pílula anticoncepcional vão se dar muito bem, vão ter alívio da cólica, vão ter diminuição da dor, tem outras que não. Tem outras que vão responder melhor à progesterona, e a progesterona é o famoso Dienogest, que é o Alurene, Alurax, Caliste, Pietra, Dini, tem vários no mercado. Então tem mulheres que respondem melhor a um, quando não respondem a um, a gente pode tentar outro, e algumas outras medicações que a gente chama de segunda linha. Segunda linha quer dizer, são um pouquinho mais potentes, e talvez possam ajudar aquelas que não responderam à pílula ou à progesterona. Essas medicações são, por exemplo, a gestrinona, que também é uma progesterona que pode ser utilizada por via vaginal, e também os análogos do GnRH, que é o famoso e famigerado Zoladex, que não deve ser tão famigerado assim. A gente pode discutir, mas existe a forma correta de utilizar essa medicação, onde a gente tem uma diminuição importante de efeito colateral, uma qualidade de vida que se mantém mesmo com o uso do Zoladex. Então, basicamente, a gente tem esses tipos de medicação. E quando que a gente desiste da medicação e pensa em cirurgia? Obviamente, quando isso não faz efeito.
Então, eu costumo comentar com as pacientes que existem diversas indicações de cirurgia para se tratar a endometriose. Na situação de dor, quem indica a cirurgia não sou eu, não é o médico. Quem indica a cirurgia é a paciente. Ela chega e fala, doutor Eduardo, já tentei isso, já tentei aquilo, não aguento mais, estou com muita dor, tenho dor na relação sexual, eu quero operar. Então aí a paciente indica a cirurgia. E aí a gente desiste do tratamento medicamentoso e passa para a cirurgia, que é um outro ponto. Uma outra pergunta que a gente escuta, que é o grande temor de todas as mulheres que recebem o diagnóstico de endometriose, é se ela vai poder engravidar. Primeiro, como eu já comentei, a gente tem vários graus diferentes de endometriose. O tratamento e o prognóstico, ou seja, a chance de uma gravidez espontânea nas fases iniciais é muito maior do que naquelas de fase avançada. Mas ela pode sim engravidar, talvez, principalmente nas fases avançadas, ela precise de ajuda médica. E aí a ajuda médica ou é uma cirurgia, ou é um método de reprodução assistida, principalmente a fertilização in vitro. O que vale a pena salientar, e a gente vê diversas mulheres utilizando medicações com o intuito de melhorar o potencial de fertilidade delas. Isso já está comprovado na literatura médica, isso já é corrente no meio de quem mexe com endometriose, que isso é teoricamente proibido. Não existe nenhuma medicação que melhore o potencial dessas mulheres engravidarem. Por que ela tem dificuldade de engravidar? Existem dois fatores, e aí vale a explicação para entender por que a medicação não funciona. Primeiro, naquelas que têm doença avançada, a gente tem uma alteração muito grande da anatomia da pelve. Ou seja, o ovário gruda na trompa, o intestino gruda no útero, então fica tudo desarranjado, isso impede uma gravidez espontânea. Só que naquelas que ainda têm toda a sua anatomia preservada, elas podem ter dificuldade de engravidar pelo processo inflamatório que a endometriose dá na pelve. E esse processo inflamatório altera a qualidade do óvulo, altera a motilidade, ou seja, o funcionamento da trompa, altera o endométrio, ou seja, a cavidade interna do útero, então ela tem dificuldade para engravidar. Quando eu dou uma medicação, qualquer uma, progesterona, pílula, seja qual for, eu vou diminuir esse processo inflamatório, por isso que melhora a dor. Só que todas as medicações, como eu já mencionei, elas bloqueiam a ovulação. Então, durante o uso da medicação, ela não vai conseguir engravidar. E assim que ela suspende essa medicação, todo o processo inflamatório que acontecia volta a acontecer de novo. Então, os mecanismos pelos quais ela tinha dificuldade de engravidar voltam a acontecer. Mas aí algumas podem me perguntar, falar, mas eu tenho uma conhecida que tomou tal medicação porque não conseguiu engravidar, depois de 6 meses engravidou. A mulher com endometriose, independente do grau, ela pode engravidar espontaneamente. Não é sempre obrigatório que haja uma intervenção médica. Então, provavelmente, nesses casos, foi o que aconteceu. Mas é proibido usar alguma medicação ou prometer para a paciente que com o uso da medicação X ou Y ela vai engravidar. Mas ela pode sim engravidar, ou espontaneamente, ou com ajuda médica, seja por uma cirurgia, ou seja por uma fertilização in vitro. Hoje em dia a gente tem muito mais medo da dificuldade de engravidar, não pela endometriose, mas pela idade, pela faixa etária em que a geração de das mulheres atuais querem engravidar. Então é muito mais difícil quando a gente tem um ovário já com uma quantidade e qualidade de óvulos menor do que só pela presença da endometriose.
Então, quando a cirurgia deve ser indicada, que foi uma das outras perguntas feitas, eu já citei duas situações. Primeiro, quando a gente está tratando a dor com diversas medicações e isso não está funcionando, qualidade de vida ainda está ruim. É óbvio que cirurgia é sempre uma cirurgia, não é fazer um ultrassom, um exame, mas é uma ferramenta que a gente dispõe para poder melhorar a qualidade de vida. Então a gente tem que abrir mão dessa ferramenta e a cirurgia ela é a laparoscopia. Laparoscopia é uma cirurgia que a gente chama de minimamente invasiva, mas não deixa de ser uma cirurgia. E ela é minimamente invasiva porque a gente faz pequenos cortes no abdômen da paciente. Geralmente um corte de 1 centímetro dentro do umbigo, e a gente faz dentro do umbigo por razões estéticas, e 3 pequenas incisões de meio centímetro cada uma, ou seja, 5 milímetros, um pouquinho em cima da linha do biquíni. Então, pelo umbigo eu coloco uma câmera e enxergo toda a pelve da mulher, e para as incisões menorzinhas eu coloco as pinças e o material para poder tirar toda a endometriose. Essa cirurgia ela é feita obrigatoriamente com anestesia geral, porque a gente estufa a barriga da paciente com gás, isso chama pneumoperitônio, e aí obviamente após a cirurgia a gente esvazia todo esse gás, então não tem nenhuma sequela. E o que é principal, a gente pode até ou vai discutir isso um pouquinho mais para frente. Como deve ser feita a cirurgia para endometriose hoje? A cirurgia de endometriose ela é uma cirurgia parecida com a cirurgia de câncer, ou seja, todas as lesões da doença devem ser removidas. Então, tem doença no intestino? Tem doença no intestino. Eu preciso mexer no intestino. Não adianta eu querer ser bonzinho, retirar uma série de lesões e deixar a doença intestinal. Porque provavelmente ela vai voltar ou ela vai continuar a ter sintoma. Grande parte das mulheres que reclamam que depois da cirurgia voltaram a sentir dor em curto período de tempo ou que a endometriose voltou, na verdade, por vezes, isso a gente observa com frequência, seja em clínica privada ou no ambulatório da Unifesp, é que na verdade elas foram operadas de uma forma inadequada, todas as lesões não foram removidas. Isso é feito, ou o passo principal para que isso aconteça é um planejamento estratégico pré-operatório. E como é que a gente faz esse planejamento estratégico pré-operatório? Com um exame de imagem bem feito. Quando eu vou operar uma paciente, eu já sei 99% das coisas que eu vou encontrar lá dentro. Então, se o exame é bem feito, se o exame é confiável, e me falaram que tem doença no intestino, eu vou levar uma equipe preparada para tirar a doença do intestino. Se tem na bexiga, a mesma coisa, e assim por diante. Então a equipe é montada para tirar todas as lesões da doença. Então esse é o principal fator para evitar que a doença volte mais para frente, que é uma cirurgia bem feita. Algumas pacientes têm também o medo de perder útero e ovários durante a cirurgia. Então todas comentam que tem receio de acordar, olhar para minha cara e falar e eu falar, doutor Eduardo, e aí? Eu falar, desculpa, eu tive que tirar seu ovário ou seu útero. Isso não acontece. Primeiro assim, endometriose não é uma doença do útero, é uma doença que fica fora do útero. Então não existe motivo para você retirar. Situações extremas onde há invasão do útero pela doença, essas coisas, isso pode até ser discutido, mas eu sei isso no pré-operatório. E aí eu discuto com a paciente o pró e contra de mexer no útero. E ovários, as mesmas coisas. O intuito da cirurgia é ou aumentar a fertilidade daquelas que querem engravidar naquele momento, ou preservar a fertilidade daquelas que um dia vão querer engravidar.
Mas uma pergunta polêmica: adolescente pode ter endometriose? Pode. Não só pode, como é a faixa etária de maior atenção atualmente. Quando eu comecei a aprender endometriose, a gente aprendia que a doença era de mulheres entre 25 e 35 anos. E aí diversos trabalhos mostraram que existe um diagnóstico tardio, em média 10 anos. Ou seja, entre aquela mulher começar a ter sintoma e algum ginecologista falar que ela tem endometriose e começar o tratamento, isso levava 10 anos. Então a gente deslocou a faixa etária de incidência. Se eu fazia diagnóstico com 35, 25, a doença começou lá atrás. Começou na adolescência ou em adultas jovens. Então, um grande foco de atenção hoje, seja na universidade, seja na sociedade de endometriose, é em jovens com cólica menstrual intensa. Porque é fundamental o diagnóstico precoce, a intervenção precoce e a tentativa de evitar que a doença evolua e se torne uma endometriose profunda. Outra também que isso é extremamente polêmico é se a gravidez cura endometriose. Não cura. Isso é um mito. Isso talvez acontecia há 2 gerações atrás, geração da avó de vocês ou da minha avó. Porque o que acontecia? A endometriose aparecia na sua forma inicial, como eu falei, em adolescentes e adultas jovens, e aí com 2 gerações atrás, com 22, 23 anos as mulheres casavam, 24 tinham um filho, 26 tinham outro, 27 tinha outro. E aí todo o banho de hormônio da gravidez, nas endometrioses iniciais, curava. Por isso que vem aquela famosa frase, que vocês já devem ter escutado, que cólica menstrual quando casar passa. Há 2 gerações atrás passava, hoje em dia não passa mais. Hoje em dia a faixa etária que as mulheres querem engravidar é um pouquinho mais para frente, 30, 35 anos de idade. A gente já tem um pouquinho mais de endometriose e aí aquele banho de hormônio de uma gravidez não é suficiente para curar a endometriose. Então, quando a mulher engravida com endometriose, seja por fertilização in vitro ou seja por uma cirurgia, a gente continua acompanhando depois da gravidez, depois da amamentação, como se ela tivesse endometriose, ou para impedir que a doença volte, ou para tratar aquela doença que não foi removida. Tá? Então, isso é um mito, gravidez não cura endometriose, e gravidez também, isso que é importante. A gente recebe muita paciente no consultório falando: doutor, eu tenho endometriose, e pacientes de 25, 27 anos de idade que ou tem namorado, mas não tem noivo, não é casada, não tem planos. Fala assim: o doutor mandou eu operar e engravidar logo em seguida. Isso, na verdade, é um absurdo, porque gravidez não é receita médica. Tá? Gravidez, ter filho, é uma coisa muito mais importante do que isso. É o desejo do casal. Então, nós, como médicos que tratamos de endometriose, temos a obrigação de deixar tudo o mais pronto possível para quando ela quiser engravidar, se ela quiser engravidar. Mas nunca prescrever ou incentivar uma gravidez após uma cirurgia ou após qualquer outro tipo de procedimento. Aí já estão chegando algumas outras perguntas aqui. Uma sobre nutrição e endometriose. Aí são 2 aspectos. Primeiro, se existe algum tipo de alimentação que possa prevenir o aparecimento da doença. Já tiveram diversos estudos, mundo afora, tentando identificar um padrão alimentar que aumentasse a chance dela ter a doença. Até hoje a gente não chegou a nenhum consenso. Então, eu não estou autorizado a falar assim: olha, coma menos carne vermelha na adolescência porque a chance de endometriose diminui. Ou coma mais peixe porque
tem mais ômega 3 e diminui a chance de endometriose acontecer. Isso não existe. Tá? O que a gente tem em relação à nutrição e endometriose é principalmente para aquelas que já têm a doença e têm alterações intestinais importantes, independente de ter doença no intestino ou não. Porque mesmo não tendo doença no intestino, aquele processo inflamatório inteiro que está ali dentro da pelve da mulher vai afetar de alguma forma o intestino. Então a gente pode tomar alguns cuidados para aliviar o sintoma. É óbvio também que, como quando a gente fala de medicação, tem a medicação que é melhor para A, a medicação que é melhor para B, a dieta é a mesma coisa. Por exemplo, uma dieta rica em antioxidantes e em fibras, ela é extremamente interessante. Só que em outras mulheres, isso pode levar a uma distensão abdominal e acabar piorando o sintoma. Então não existe uma receita de bolo de dieta para quem tem endometriose e sintoma intestinal importante. O ideal, da mesma forma que vocês procuram um médico para uma orientação de medicação, é procurar uma nutricionista e aí alguém que mexa com a doença, alguém da área, que possa identificar todos os seus hábitos alimentares e aí sim identificar a melhor dieta para você, para tentar ajudar, e isso às vezes ajuda muito, além da medicação, a melhor dieta no seu caso. Então a gente acaba compondo junto medicação com nutricionista para ver o que é melhor para cada mulher do ponto de vista individual. E aí a equipe por isso que a equipe que mexe com endometriose, ela deve ser obrigatoriamente multidisciplinar. A gente precisa do médico, a gente precisa de uma nutricionista, a gente precisa de uma fisioterapeuta, precisa de uma psicóloga, por diversos aspectos que a gente vai voltar ou talvez conversar um pouquinho mais para frente. Perguntaram aqui se existe um exame de imagem para o diagnóstico de endometriose. Eu já comentei um pouquinho sobre o exame de imagem. Existem 2 exames de imagem para endometriose. Um que é a ressonância magnética e outro que é ultrassom com preparo intestinal especializado. Eles não fazem diagnóstico de doença inicial. Então, o fato de, por exemplo, uma jovem de 20 anos ir num consultório médico, morrendo de cólica, falta na escola, falta no trabalho e assim por diante, e aí o médico pede um exame que é o CA-125, ele vem normal. Ele pede um ultrassom, ou pode pedir até uma ressonância magnética. O fato de vir normal, isso não afasta a possibilidade de endometriose. Pelo contrário, como eu falei lá atrás, o diagnóstico ele é clínico. Ela já sai do meu consultório ou do ambulatório da Unifesp na primeira consulta com esse diagnóstico. O exame de imagem ele é fundamental para a programação terapêutica e para a programação cirúrgica daquelas que têm doença profunda. Então eu preciso saber se tem doença no intestino, se tem doença no ureter ou na bexiga. E qualquer um dos exames, seja o ultrassom especializado ou a ressonância magnética, desde que feitos por profissionais que mexam com endometriose, ou seja, ultrassonografistas especializados na área de endometriose, ou radiologistas especializados em ressonância magnética para endometriose, eles são equivalentes, tanto faz, ou um ou outro, e vão servir para programação terapêutica ou para o segmento. Saber se aquela doença que eu estou tratando com remédio está evoluindo ou não. Aí eu já respondi se é possível a endometriose aparecer mesmo sem no exame. Eu já falei que clinicamente a gente pode ter exames que não mostram. O principal fator diagnóstico é a consulta médica. Outra pergunta, se tomando Alurax impede a gravidez. Então, o problema de Enogeste. Enogeste é o nome farmacológico do Alurax, do Alurene, do Pietra, do Caliste, do Dine, de diversas formas que são similares e genéricos. Ele não é vendido como um contraceptivo. Tá? Ele não pode ter na bula que ele é contraceptivo. Tanto é que é indicado a todas as pacientes
que vão utilizar essa medicação que utilizem um método de barreira. Só que um dos efeitos colaterais do Dienogest, a Lurax, por exemplo, é que ele inibe em 100% a ovulação. Então, quem usa essa medicação de uma forma como um anticoncepcional ou de uma forma contínua, ela não vai engravidar. Se ela esquecer 1 ou 2 comprimidos, 3, como acontece com quem toma pílula, existe a possibilidade de gravidez. Mas nunca tome Dienogest e ache que vai engravidar durante o tratamento, porque o Dienogest está tratando a endometriose. Outra pergunta é se esterectomia, a retirada do útero, cura a doença. Pela própria definição de endometriose. Endometriose é quando aquela camada interna que reveste o útero, que é o endométrio, está fora da cavidade uterina, está fora do útero. Desculpa, está fora do útero. Está no ovário, está na trompa, está no intestino, está na bexiga e assim por diante. Então, qual seria o objetivo de eu retirar o útero dessa paciente? Em algumas situações, pacientes que têm invasão do útero pela endometriose, ou aquelas que já tiveram múltiplas cirurgias, que já têm prole constituída, ou seja, não têm desejo de gestação, não querem mais menstruar, aí a gente pode até pensar em retirar o útero, só que se eu retirar o útero, deixar os ovários e deixar doença na pelve, os ovários que produzem o estrogênio vão continuar a alimentar aqueles implantes, aqueles focos, e a queixa vai continuar, ou seja, não vai resolver nada. Então, a cirurgia radical para a doença é a retirada do útero, quando tem a situação de invasão do útero, e dos ovários também. Só que a gente está falando de endometriose, a gente está falando de mulheres de 35 anos, 30 anos, onde, obviamente, mesmo que não haja desejo de gravidez, o ovário, a retirada dos ovários, vai trazer consequência importante. Ela vai entrar numa menopausa extremamente cedo, isso vai trazer problema cardiovascular, problema ósseo e assim por diante. Então não é indicado, falar assim, olha, já fiz quase tudo para endometriose, vou tirar meu útero. Calma, veja direito, faça o exame de imagem, veja se não tem doença em outro lugar, discuta as alternativas, medicamentosa, auxilia com nutrição, eventualmente a causa de dor pode não ser de endometriose, isso é muito frequente de acontecer. Endometriose tem alterações inflamatórias intestinais, aí entra a nutrição. Mulheres com endometriose terem alterações que a gente chama de miofaciais. Essas mulheres ficam com dor por muito tempo. E toda vez, obviamente a sede da dor é na pelve, na barriga. E toda vez que a gente tem dor por muito tempo em um lugar, de uma forma inconsciente, o próprio organismo vai tentando proteger esse local. Então a gente vai tomando algumas posturas para proteger esse lugar que dói. Seja a pelve, quando a dor é aqui, cólica, ou eventualmente quando tem dor na relação sexual, você acaba contraindo todo o assoalho pélvico de uma forma inconsciente, porque você sabe que a relação vai doer. E aí entra o papel da fisioterapia, por isso que é multidisciplinar. Eu já recebi casos de pacientes no consultório que foram operadas por dor na relação, operaram uma vez, não melhorou, operou outra vez também, não melhorou, vieram aqui para perguntar se tinham sido operadas de forma adequada. E tinham sido operadas de forma adequada, só que o problema, além da endometriose, era alterações de musculatura de assoalho pélvico. Então, em 10 sessões de fisioterapia, o problema de dor da relação, a qualidade de vida sexual dela foi recomposta. Por isso, a importância da equipe multidisciplinar. E aí entra junto com essa pergunta se a endometriose pode influenciar na libido. A endometriose em si não, porque a endometriose não mexe em nada hormonal. Mas é óbvio que se você tem dor na relação sexual, e tem dor uma vez, geralmente começa com incômodo. Aí depois vai piorando, vai tendo dor, aí começa a mudar de posição.
de uma forma inconsciente, o organismo sempre vai procurar evitar fazer alguma coisa que ele já sabe que vai doer. Então, acontece naturalmente uma diminuição da libido. A gente tem um trabalho feito lá na Unifesp por uma fisioterapeuta que mostra que a qualidade de vida sexual dessas mulheres é muito ruim. E de libido também. E a principal causa de diminuição de libido é a dor na relação. E aí e é óbvio que a gente não pode atacar só um problema. O tratamento da endometriose não está exclusivo às lesões da doença na pelve. A gente tem que tratar a mulher como um todo. Então, tirou a lesão da pelve? Tirou. Tem ainda que a gente chama de espasmo de assoalho pélvico, ou seja, aquela sequela das contrações musculares protetoras da dor, ela vai tratar com uma fisioterapeuta. E existe também uma outra coisa que chama memória da dor, que envolve o sistema nervoso central. E aí entra o papel ou da psicóloga ou de algumas drogas que atuem nesse sentido. Por isso que é importante. Nem toda mulher com endometriose precisa de uma nutricionista, de uma fisioterapeuta ou de uma psicóloga. Mas quem trata da doença tem que saber identificar a demanda por isso. E quem tem a doença tem que também começar a perceber esse tipo de alteração, essas nuances, para poder discutir com o seu ginecologista e aí sim ver se há necessidade da ajuda de psicóloga. E psicóloga não é porque mulher com endometriose é doida ou porque a dor é inventada, nada disso. Isso é comprovado cientificamente, existe memória da dor, existem mulheres que são operadas e continuam com dor por causa disso, tem toda uma explicação para isso, existe todo um tratamento para isso. E aí vem uma pergunta extremamente polêmica, que mesmo no meio médico, em discussão de mesas de especialistas, que a endometriose tem cura. O que a gente... na verdade, ninguém tem essa resposta. Eu vou dar a minha opinião. Em grande parte dos casos tem sim cura, tá? Principalmente nos casos iniciais. Tenho pacientes que foram operadas de endometriose leve e durante muito tempo não tiveram nenhum outro tipo de problema e eventualmente engravidaram e nunca mais precisaram de nenhuma observação em relação à endometriose. Agora, já naquelas com endometriose avançada, a cura é um pouquinho mais difícil. O que a gente fala é que a gente faz a gestão da doença. Ou a gente controla sintoma com a medicação, ou a gente opera e faz o controle para que talvez a doença não volte. A chance da doença voltar na doença da endometriose profunda é maior do que daquelas que têm doença inicial. Então isso ainda é um pouquinho polêmico. Mas o que a gente costuma falar é que tentar desmistificar um pouquinho. Eu sei, a gente conhece todo o caminho árduo de dor e de reclama para um médico de dor, reclama para outro, ou tenta consulta num serviço especializado público e não consegue, ou demora, ou tem uma cirurgia indicada e não consegue. Então, assim, a gente sabe eu conheço bem toda a sina e toda a saga das mulheres com endometriose. Então, fazer com que ela consiga, depois do tratamento efetivo, tirar um pouquinho isso da cabeça, leva um pouquinho de tempo, leva um pouquinho de conversa. Então, a gente tem que explicar um pouquinho, esclarecer mais sobre a doença. Outra coisa, eu também vejo bastante perguntas na internet, eu tenho dor aqui, tenho dor ali, pode ser endometriose, pode não ser. A mulher que tem ou que recebeu o diagnóstico de endometriose, às vezes ela tem na cabeça, e isso não é errado, a gente até entende, que qualquer coisa que aconteça pode ser devido à endometriose. Então tem que ter um pouquinho de cuidado. Eu já tive pacientes que foram para o pronto-socorro, me ligam, estou com muita dor, eu peço para ir ao pronto-socorro para receber medicação e na verdade eu não tinha endometriose, eu tinha uma apendicite. Então ficar atento às outras coisas que acontecem. Nem tudo que acontece na vida de uma mulher com endometriose
é exclusivo da doença. Eu acho que quem tem adenomiose, agora a gente mudou um pouquinho. A adenomiose é meio uma prima da endometriose. Como eu falei para vocês, quando esse tecido que reveste o útero, que é o endométrio, que descama todo mês na menstruação, ele está fora do útero, tubo, ovário, a gente chama de endometriose. Quando esse tecido ele invade o miométrio, e miométrio é a musculatura do útero. Então a gente tem o endométrio que fica dentro e o miométrio em volta. Quando ele invade o miométrio, isso chama adenomiose. Existem da mesma forma que a endometriose diversos graus de adenomiose. Para quem quer engravidar com adenomiose, o grau de adenomiose é importante. A gente tem adenomiose leve, e aí talvez não haja dificuldade, e tem adenomiose avançada, onde talvez a gente tenha um pouquinho mais de dificuldade. O problema da adenomiose é que a gente não consegue operar, porque a doença está dentro da musculatura do útero. Então eu não enxergo ela se eu estou numa laparoscopia, eu não enxergo ela se eu estou numa esteroscopia, que é por baixo, então não tem como eu remover. A gente tem como alternativa alguns tratamentos medicamentosos para tentar, entre aspas, secar essa adenomiose e aí fazer uma fertilização in vitro. Ou, mais recentemente, a gente tem tentado fazer uma embolização. Ou seja, a gente bloqueia as artérias que vão nutrir essa adenomiose e aí diminui muito, e aí a gente vai pensar numa gravidez espontânea ou numa fertilização in vitro. Mas também cada caso é um caso, e a adenomiose é um pouquinho mais difícil. A vantagem é que a adenomiose geralmente, não é toda vez que isso acontece, é uma doença de mulheres que já tiveram filhos. Então essa preocupação é um pouquinho menor. A gente está vendo agora isso acontecer mais com mulheres que não tiveram filhos, mas como era mais frequente em quem teve 1, 2 ou 3 filhos, não foi tão estudada essa parte de infertilidade quanto foi na endometriose. E aí mais uma pergunta polêmica e que causa um certo alarde. Endometriose vira câncer? Eu tenho mais chance de ter endometriose, de ter câncer porque eu tenho endometriose? Isso, grande parte, é mito. Que a gente tem que ter muito cuidado quando aborda isso. Alguns trabalhos científicos mostraram um aumento pequeno na incidência de câncer. E aí são 2 cânceres específicos de ovário, um que chama câncer de células claras e outro que chama câncer endometrióide de ovário, que já são cânceres muito raros. E quem tem endometriose tem uma chance um pouquinho maior de ter esses 2 tipos de câncer. Isso quer dizer, eu não tenho a conta de cabeça, mas assim, 1 em cada 20 mil mulheres vão ter esse tipo de endometriose, de câncer. Quem tem endometriose, 1,2 mulheres a cada 20 mil vão ter esse tipo de câncer. Então não é de forma alguma motivo de alarde, não é para sair operando ovário com receio de câncer. A gente fica um pouquinho mais atento naquelas mulheres que têm o endometrioma de ovário, que estão na perimenopausa, perto dos 45, 55 anos de idade. A gente faz o controle com ultrassom. Se aparece alguma coisa diferente, aí sim a gente pensa em cirurgia. Mas não é essa panaceia de que jovens de 25 anos têm que ficar preocupados com câncer. Isso esquece, tirem isso da cabeça. Eu jamais indiquei uma cirurgia para endometriose com esse receio. Então não pensem nisso. E aí a gente vai terminando as perguntas. Relação entre endometriose e fibromialgia. Não está comprovado ainda. Existem trabalhos que procuraram mostrar a relação da endometriose com algumas doenças. Por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, doenças de tireoide e fibromialgia. A gente não tem ainda dados epidemiológicos que nos indiquem que isso acontece. Isso não quer dizer que é mentira. Estou dizendo que pode até ser que aconteça,
mas a gente ainda não tem dados que possa garantir que alguém com fibromialgia deva ficar preocupado com endometriose, ou alguém com hipotiroidismo deva ficar preocupado com endometriose e vice-versa. Então, podemos ficar tranquilo em relação da fibromialgia. Se é comum ter dor lombar e por quê? É comum sim. A gente tem endometriose e ela pode estar... Primeira coisa, assim, não há uma relação específica entre a localização da endometriose e o local de dor. Você pode ter uma endometriose num ligamento perto do útero do lado esquerdo e sua dor ser do lado direito. E a gente tem toda uma inervação na pelve, um monte de nervo com interações assim gigantescas. E isso faz com que a mais frequente é a dor em região lombar. Mas pode ter também dor para a região anterior ou posterior de coxa, dor para a região de vagina, dor para a região de ânus. Tudo isso sugere localizações específicas da doença. Por isso, com uma consulta e um exame detalhado, a gente precisa avaliar isso para saber se eventualmente tem algum nervo comprometido e aí tomar alguns cuidados na cirurgia para não ter nenhum tipo de lesão nervosa com consequência. De novo, adenomiose, eu acho que a gente está tendo tanta pergunta de adenomiose que eu acho que vale um novo encontro para falar especificamente sobre essa doença. A gente pode marcar em breve. Se precisa retirar o útero ou não, precisar tirar o útero, a grande maioria das vezes não precisa. Tá? O único tratamento cirúrgico para adenomiose é a retirada do útero. Tá? Mas a gente só vai fazer isso quando não tiver desejo de gestação ou quando a qualidade de vida estiver muito ruim, mas tão ruim que não nos resta outra opção a não ser a retirada do útero. Mas isso em última instância, depois de tentado medicação, depois de tentado o DIU como progesterona, depois de tentado a embolização e assim por diante. E aí eu vou terminar concluir as duas últimas perguntas. Se o uso do Dienogest faz mal a longo prazo e como fica o fluxo no uso desse medicamento. Primeiro, está provado que não faz mal em longo prazo, que nem pílula anticoncepcional. Você pode tomar por anos e também é um mito, eu já ponho na bagunça a pílula anticoncepcional, é um mito de quem toma pílula em longo prazo por 10 anos, quando parar vai ter dificuldade para engravidar. Isso não acontece. Parou de tomar, logo depois o potencial de gravidez já é o mesmo, e com o Dienogest é a mesma coisa. O fluxo do Dienogest, o principal efeito colateral que a gente observa é um sangramento irregular, principalmente nos primeiros 3 meses. Isso tende a cessar depois de 6 meses. Se depois de 6 meses o fluxo fica irregular, sangra 7 dias, para 3, depois sangra 10, e aí a qualidade de vida fica ruim, aí a gente troca a medicação. Não está provado. O Dienogest ele foi lançado e ele é vendido como a medicação para endometriose. Mas não foi provado que ele é melhor do que nenhuma pílula anticoncepcional ou melhor do que qualquer outra progesterona. Ele pode ser a medicação ideal para você, mas pode não ser, para uma outra paciente pode ser a pílula, com a vantagem de ser anticoncepcional e de ser muito mais barato. E aí a última pergunta, se existe alguma ligação entre endometriose, sacroileite bilateral. Relação não, agora precisa ver se essas alterações posturais que eu mencionei devido à dor não vão levar a alterações de quadril que podem se manifestar através de sacroileite. Então tem que ser pesquisado o quadril e também todo o histórico de endometriose, de localização e assim por diante. Bom, de uma forma geral, eu sei que foi meio corrido, meio rápido, eu procurei tirar as principais dúvidas sobre a doença. Existe no meu blog, endometriose.med.br, uma série de tópicos e vários que foram abordados aqui, vários que também são polêmicos e não foram abordados aqui. E quem quiser
vai encontrar uma vasta literatura lá. E em breve nós nos encontramos no próximo live, aproveitando um finalzinho para comentar aqui na próxima quarta-feira, agora dia 20, a gente vai ter no auditório do Hospital São Luís um evento gratuito e presencial, onde os principais especialistas sobre a doença, da Unifesp, que sou eu, da USP e o Einstein, que é o Dr. Sérgio Podgaek, da Santa Casa, que é a doutora Elizabeth Salomão, do Hospital Sírio-Libanês, que é o Dr. Carlos Peta, e do Hospital Pérola Baiton, o Dr. Luciano Gibran, e da Faculdade de Medicina do ABC, que é o Dr. Marcos Tcherniakowski. Esse, até onde eu saiba, vai ser o maior encontro de especialistas, coordenadores de centros, os principais centros de endometriose do país, para discutir com vocês ao vivo os principais aspectos. Então estão todas convidadas, quarta-feira, agora dia 20, a partir das 20 horas no auditório do Hospital São Luís. Boa noite.